Uhum. Então, hoje é dia 13 de agosto de 2020. Esta é a entrevista concedida pelo Lucas da Silva Bueno para Evelyn Stahlhofer-Cota e Marina Witthauser para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Lucas, para ficar registrado, eu vou ler o termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população rio-grandense. Lucas, você tem liberdade para decidir se participará ou não, pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet, para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação dessa entrevista. Então, você está esclarecido quanto ao objetivo da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Autorizo. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Ok. Então vamos às questões. Lucas, você ou alguma pessoa da tua família foram contagiados pelo novo coronavírus? Felizmente não. O que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Absolutamente tudo. Desde primeiro toda uma incerteza que se criou, né, de como vai ser, como seria o daqui para frente no começo da quarentena, de toda uma forma de se cuidar, de ter de uma outra forma de se higienizar, de ter que manter distância das outras pessoas. A gente não tem mais uma rotina de sair de casa, né? Todas as atividades foram suspensas. Então, absolutamente tudo mudou. Em que medida você e seus familiares aderiram ao isolamento social? Fala um pouco sobre isso. A gente está evitando ao máximo sair de casa, né? Só para atividades muito, muito, muito imprescindíveis, ir no mercado, alguma outra coisa tem que fazer externamente, né? Nós não estamos recebendo nenhuma visita, estamos evitando ao máximo que pessoas venham aqui na nossa casa e todas essas questões de higiene também, né? A gente tá mantendo de álcool gel, uso de máscara, tudo. Alguém de vocês precisa sair para trabalhar?
No momento não, porque tá todo mundo. Meu padrasto foi. Ele é grupo de risco e foi mantido em casa. E a minha mãe tem assim trabalhar agora no momento, então tá desempregada. Então, não. Quais têm sido os impactos econômicos da pandemia na tua vida e na da tua família? Olha, bem significativos, né? Porque, nem eu disse, meu padrasto foi mantido em casa por ele ser grupo de risco, mas também o salário foi reduzido. Então, a gente tá buscando enxugar ao máximo, né? Compras, racionalizar ao máximo o que precisa mesmo ser, o que precisa mesmo se comprar e tal. A gente tá tendo que ser bem racional e controlar bastante gastos, sabe? Porque senão a gente não fecha as contas. De que maneira as relações familiares e de amizade foram afetadas pelo isolamento social? Foram muito afetadas, porque tem muita gente que eu gostaria de poder estar vendo, estar visitando, né? Poder estar tendo contato, gente, inclusive da minha família, né? Porque inexoravelmente a gente sempre pensa que, nossa, eu vou visitar uma pessoa, por mais que seja uma pessoa querida, uma pessoa da família, mas a gente sempre pensa no, na possibilidade de acabar, sei lá, no meio do caminho, num transporte público, ou num carro de aplicativo, acabar, sei lá, tendo uma transmissão do vírus ou na rua e acabar transmitindo para essas pessoas. Então, infelizmente, a gente abriu mão de ver pessoas, né, as pessoas que nosso círculo de amizades, de família, por causa disso. Então, ficou bem afetado as relações. E dentro da tua família aí, teu núcleo principal que convive contigo, Hum, sentiu alguma diferença? Agora vocês estão muito mais tempo próximos e juntos? uhum. Não, não, entre nós não. Entre nós tá. A relação tá bem normal, bem. Lógico, a gente tá passando bem mais tempo juntos, né? Mas eu não tenho nada a notar de muito diferente, sabe? Só aquele sentimento que é só a gente mesmo, né? Não, não vamos poder receber ninguém de fora e tal. Ou evitar ao máximo, né? Como tu percebe os impactos psicológicos da pandemia, pessoalmente e naqueles que te cercam? Ah, primeiro que, especialmente, por exemplo, a minha mãe que mora comigo, ela é uma pessoa muito preocupada com a questão da higiene, a questão do. Claro, todos nós somos, mas ela especialmente é mais. E isso cria uma. É muito doido, assim, a paranoia que se cria nas pessoas do cuidado, sabe? Não uma paranoia infundada, né? Lógico, é uma coisa toda que tem um sentido por trás. Mas eu tô vendo que a gente fica muito pensando nisso. E também tem um outro ponto que é a questão de quanto tá durando isso. Porque, lógico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e tal. Mas, por exemplo, quando a gente começou esse estado de ficar todo mundo recolhido em casa, se comentava muito ali que, nossa, nós vamos ter um pico em, sei lá, final de abril, maio, e que as coisas poderiam tender a melhorar a partir daí. Só que isso não aconteceu, sabe? Aí a gente tá em agosto e a coisa só piora e a coisa só vai ladeira abaixo. Aí daqui a pouco são 100 mil pessoas mortas e tu não tem uma mínima perspectiva de melhora, sabe? De que as coisas vão evoluir, de que as pessoas vão poder sair de casa e retomar as atividades normais. E especialmente.
Em todos nós a gente tá cansado disso, mas especialmente em mim tá gerando uma apreensão muito grande isso. Algum de vocês, tanto tu quanto teus familiares, desenvolveram ao longo desses meses de pandemia e isolamento algum tipo de distúrbio psicológico, quadros de ansiedade, quadros de depressão? Eu sempre fui bem ansioso e tal. Eu cheguei a fazer tratamento psicológico e acabei parando por um tempo, até por questões de dinheiro e tudo mais. Mas eu tive que retomar aqui no meio da pandemia. Porque isso tudo, entre outras coisas pessoais, sabe? Mas isso me gerou uma ansiedade enorme, sabe? A sensação de que tu tá entrando num poço sem fundo, assim, que tu nunca sabe quando é que vai terminar. E Lucas, de alguma forma a pandemia e o isolamento mudaram teus hábitos de leitura e de estudo? Mudaram porque, assim, a falta de uma rotina complicou, sabe? De manter um. Eu não consegui, eu não soube, eu não consegui manter um hábito. Não, na verdade, assim, eu fiquei meio um pouco parado nos meus hábitos de leitura, de estudo, etc. E aí depois eu fui buscando retomar isso para não perder de vez, para não ficar totalmente parado, mas eu vi que foi bem difícil, porque eu tentei assim, eu não tive nenhuma atividade nenhuma atividade acadêmica durante esse período agora. Nenhum dos meus professores deu aula, eu não tive nada. Assim, por livre e espontânea vontade, eu peguei assim, e, nossa, eu vou dando uma olhadinha nas coisas, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade, faço engenharia, é uma coisa bem puxada. Eu fui dando uma olhada nas coisas por minha vontade e tal, para não perder o hábito, para ir mantendo, para aproveitar o tempo, né? Já que a gente tem todo esse tempo aí, eu resolvi aproveitar. Mas eu vi que foi complicado por tu não ter uma rotina, tu não ter um norte, o que eu devo fazer, o que eu não devo, sabe? E eu acho que a gente, pelo menos eu, e eu vejo muitas pessoas que a gente conversa, nós vamos sofrer um bocado para retomar tudo isso depois de, sei lá, 4 meses parado. E ainda retomar de uma forma diferente, né? Uma forma remota. Como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? Olha, por onde eu começo? Eu acho que descaso é pouco vindo do governo federal. O nosso presidente, de uma certa forma, como se estivesse desdenhando desse problema que tá aí, sabe? Não é uma questão política, é uma questão é uma questão de saúde pública onde as pessoas estão morrendo e se contagiando aos montes. Sei lá, são 100 mil mortos, mas foram mais de 1 milhão que contraíram o vírus. E fora esses que morreram, tem todas essas pessoas que, nossa, com certeza se sentiram terríveis, sentiram ali perto que poderiam falecer, sabe? E certamente tiveram um monte de problemas de saúde. E por muito tempo, assim, o nosso governo federal desdenhou, dizendo que era uma gripezinha, dizendo que, sabe, não tendo um mínimo de atividade, assim, com engajamento para resolver, para passar por tudo isso. Nós tivemos uns
diversas trocas de ministros, inclusive os da saúde, no meio disso tudo, motivado basicamente por questões políticas, no momento em que não condiz tu fazer esse tipo de coisa. Na verdade, em nenhum momento seria decente isso, mas menos ainda no meio de uma pandemia. E, sabe, a sensação que dá é de que a gente está completamente sem governo, sem representação. Da parte dos governos estaduais aqui e municipal, eu acho que, especialmente o estadual, eu vejo uma certa movimentação, sabe? Eu vejo um certo trabalho do governo, por mais que eu tenha inúmeras críticas, eu não vou deixar de dizer, né, que eu vejo o governador tendo um mínimo de atitude para ao menos contornar isso tudo, né? Minimizar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas, assim, do momento em que, no início da pandemia, os 27 governadores têm que fazer uma reunião sem o presidente para tomar atitudes porque o presidente não está colaborando, é porque a gente está sem governo. Tu tens participado de alguma ação de solidariedade? Não participei. E como tu tens te informado sobre a pandemia? Olha, televisão, jornais, online. A gente não tem muito hábito de receber jornal impresso. Basicamente isso. A mídia comum, assim, sites de notícia e etc. E televisão, basicamente. E com que frequência? Todo dia, basicamente. A gente olha o noticiário, a gente dá uma olhada ali nas páginas de notícia, etc. Não só eu, como a minha família, né? Aí a gente vai contando um pro outro, vai mostrando, etc. A gente vai compartilhando informação. Lucas, alguma coisa a mais que tu gostaria de relatar? Eu tô meio sem imaginação agora, mas acredito que não. Se quiser perguntar mais alguma coisa. Tu tem algum registro? Tu gostaria de nos enviar algum registro, fotos, alguns escritos, vídeos sobre o teu cotidiano de isolamento? Eu dei uma olhadinha aqui nos meus arquivos, mas eu não encontrei nada de muito interessante. Eu não tenho muito hábito de fotografar, de filmar, assim, sabe? Inclusive, eu posto bem pouco em rede social e coisa do tipo, mas eu não encontrei nada assim de muito interessante. Uhum. Por que tu te dispôs a participar dessa pesquisa? Eu achei muito interessante, muito bacana pro futuro, que a gente vai ter tudo isso registrado, né? E para as pessoas terem a dimensão do que foi isso, de como as pessoas tiveram que mudar as suas rotinas, as suas vidas também, de uma forma brusca, sabe? E que, de uma forma, isso não se perca ou evite de se perder, porque, sabe, né? Às vezes as coisas, o mundo gira, as coisas vão acontecendo e aquilo lá vai ficando meio para trás. Então, é interessante a gente ter esse registro assim feito no meio dessa pandemia aqui, para com a gente vivendo esse mundo aqui, para que as pessoas possam ter uma dimensão do que foi realmente, sabe? Porque é uma coisa que nos pegou completamente de surpresa. A gente teve que reinventar nossa rotina, as empresas aí tiveram que reinventar a sua forma de trabalhar, as pessoas tiveram que reinventar a sua forma de, sei lá, sair de casa, quem precisa, de repensar as suas relações. E é muito importante, sabe? Eu acho muito bacana poder compartilhar do pouquinho aqui que aconteceu aqui comigo para
para que fique aí guardado, né? Que as pessoas vejam, assim, junto com os outros registros e possam, quem viveu, se lembre, né? Quem não viveu, possa ter uma certa noção. Tu gostaria de indicar alguma outra pessoa ou outras pessoas para serem entrevistadas? Eu não tenho ninguém que agora em mente. Uhum. Lucas, então quero confirmar contigo se tu mantém a autorização que tu deste inicialmente, né, na entrevista para divulgação da entrevista e uso da imagem, e se essa entrevista já pode ser divulgada desde já, ou se tu precisa de algum prazo para que ela seja divulgada. Não, autorizo e já pode ser divulgado. Tá? Agradecemos muito a tua colaboração e Eu agra- desejo um forte abraço para ti. Uhum. Desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço e que tudo isso melhore, né? Que a gente possa se encontrar por aí, não só de forma virtual, né? Que tudo isso melhore. Tá certo?